Depois das iguarias da Diva Meli, que foram fantásticas, né? Fantásticas, que foram 2 pratos. Eu trago um amigo meu de muito tempo, para você ter ideia, ele foi o formando da primeira turma de gastronomia aqui de Pernambuco. Apesar da idade, ser novo, ele hoje é professor da Maurício de Nassau e da FG, que é a Faculdade de Guararapes de Gastronomia. Empresário em Caruaru, tem as empresas dele com relação à gastronomia, que depois a gente fala. Eric Buarque, tudo bom? Tudo bom, Spes? Boa noite. Quanto tempo, né? Pois é uma satisfação e um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Pois é, a gente se conhece há muito tempo. Exato, exato. Há um bom tempo já, acho que uns 10 anos, sim. Por aí. Por aí. Nós sempre nesse trabalho de gastronomia, nós fomos percussores dos primeiros cursos de movimentações acadêmicos no sentido, né, da gastronomia. E aí estamos hoje preparando coisas maravilhosas, deliciosas, colhendo frutos de trabalhos e projetos, né, bem elaborados, bem concretizados, né? Enfim, só felicidade e alegria e satisfação, porque é um prazer trabalhar nessa área. Chegou a hora da onça beber água, né? Não tem esse abaixo que diz assim? Exato, exato. E tu vais fazer o quê? Eu hoje trouxe aqui algo bem especial, tá? Específico, porque a minha linha é de sempre enfatizar a nossa cozinha pernambucana, procuro dar valor sempre a ela, né? E hoje eu trago aqui uma tilápia. Essa tilápia é crocante, ela é empanada, né, no coco. Tá certo? No coco. Né? Ela é bem regional. Exato. Ela é servida acompanhada com um molho de queijo manteiga. Sobre um arroz, esse arroz é de tomate, se faz muito no sertão, um arroz de tomate, tá certo? E coloca leite, é um arroz de leite com tomate. Ótimo. Mãos à obra. Vamos lá. O arroz, para fazermos o arroz cremoso, o arroz ao leite e com tomate, né? É preciso que a gente faça primeiro o arroz branco. Depois do arroz branco pronto, a gente vai misturar na panela, tá aqui, ó. Vai misturar o tomate, tá certo? O molho de tomate, junto com azeitonas, tanto roxa quanto a verde, tá certo? E no final é que eu vou colocar o leite, tá? Então eu coloquei tudo, agreguei, certo? E vou colocar um pouquinho do leite aqui, tá? Um pouco do leite, certo? Só para dar uma liga, eu vou usar a mesma base do molho que nós vamos utilizar para o molho de queijo manteiga, que seria o queijo manteiga, tá certo? Vou colocar para dar uma leve liga, tá? Em fogo baixo eu vou aquecendo e vou misturando até tudo ficar, né, uniforme. Por que eu trouxe esse tomate? Para mostrar a vocês como é que se faz o tomate concassê. Tomate concassê, para se fazer o tomate concassê, como se faz o tomate concassê? É o tomate sem a pele, né? Eu dou um corte X em X nas extremidades do tomate, tá? E coloco ele em água fervendo. Ao colocar em água fervendo, vai sair toda essa pele dele, certo? E aí eu vou amassá-lo e utilizá-lo como molho. E obtive aqui, ó, o tomate concassê amassado. Eu coloquei já aqui as azeitonas, tanto a verde quanto a roxa, né? E incluí tudo isso aqui, né, no arroz branco, tá certo? E aí o nosso arroz está pronto, só para finalizar, como eu tinha dito, né, verificar o sal, né, e fazer as correções necessárias do sal, certo? Nosso arroz já está aqui prontinho, ok? Eu vou deixar ele aqui sempre em fogo baixo, para que eu não perca o ponto dele nem queime. Em contrapartida, né, eu já vou fazendo, tá certo, o molho de queijo manteiga. Como é que eu faço o molho de queijo manteiga? É muito simples e o resultado é divino, tá? Então eu vou pegar o queijo manteiga e vou ralar ele, ok? Vou obter o queijo manteiga ralado, certo? Eu vou colocar numa panela, certo? O queijo. E vou colocar leite, pessoal. O leite aqui, ó, na panela, tá certo? Vou colocar o leite, mexendo até que tudo fique derretido, né?
tudo fique bem uniforme. Olha aí, ó. Em fogo baixo ele já vai derretendo. Por que ele vai derretendo? Obviamente o queijo vai aquecendo e junto com o leite ele vai incorporando um molho. O queijo de manteiga é um queijo relativamente muito gorduroso. Então as próprias gorduras que desprendem dele facilitam a formação, né, desse molho que é brilhante e homogêneo. Tá certo? Por isso que o queijo de manteiga ele é um dos queijos melhores para se trabalhar em molhos, para se trabalhar em gratinados. Ele fica bem bacana. Vocês podem pegar esse molho e servir em cima de um pão, né? Fazem torradas de pão, colocam em cima, tá certo? E colocam umas folhinhas de manjericão, tá? Umas folhinhas de salsa, né? Fica bem legal. Enquanto o nosso molho de queijo de manteiga está sendo preparado, eu vou para a tilápia, ok? A tilápia, eu pego um filé de tilápia, tá? E corto ele em cubos, tá certo? Eu posso cortar em iscas também, na longitude, né? E tempero com um pouquinho de pimenta do reino, ó, tá? E sal, certo? Vou temperar com pimenta do reino, sal. Misturo tudo até que tudo fique bem agregado. E vou empanar. Esse empanado é bem bacana, bem diferente. Como é que é esse empanado? O empanado do peixe, né, é na realidade trigo, tá certo? Com um pouco de fermento, tá? Eu coloco um pouco de água, alguns colocam um pouquinho de cerveja ao invés da água, certo? Não é o caso, certo? Eu coloquei um pouquinho de água gelada. E aí o que é que acontece? Além disso, de trigo, fermento, né, eu coloco 2 ovos, 100 gramas de trigo, 10 gramas de fermento, 2 ovos, né, e coloco uma pitadinha de sal. Misturo tudo, ó, com água gelada também. Água gelada, pessoal, é uns 50 ml. Misturo tudo e coloco uma pitada de sal. Eu vou obter esse molho aqui. Esse molho vai servir justamente para empanarmos, ok? Certo? E aí o que é que eu faço? Eu vou empanar a nossa tilápia. O ideal é sempre mergulhar a tilápia aqui, né, e depois passar um pouco no coco ou na farinha de rosca. Nesse caso aqui a gente vai fazer com o coco. Olha aqui, ó. Vou passar todo e agora eu vou fazer, eu vou passar na realidade o peixe no coco, ok? Vou colocar um pouquinho do coco. É bem diferente esse empanado, tá? Mas fica delicioso, ok? Aqueço bastante o óleo. Solto um pouquinho o peixe, né? Coloca aqui em óleo para fritar. Olha aí, quando ele estiver bem douradinho, já é o momento de retirá-lo. Né? Interessante a nossa finalização mais delicada, tá certo? E aí eu vou pondo mais. Vamos à montagem do nosso prato, os nossos 2 pratos. Eu vou centralizar um arco nele e vou vir com arroz. Vou colocar no centro. Ó, agora eu dou o acabamento, pressionando. Olha que maravilha, pessoal. Olha que fantástico. Coloca um pouquinho. Quanto mais frio, tá certo? Ele vai ficando mais grosso. Ele fica. E aí, né, eu venho com a nossa
tilápiazinha e vou montá-la delicadamente em cima, ó. Vou colocando aos montes aqui a nossa tilápia. Podem caprichar. Só para finalizar, não é nosso prato, eu trago aqui 2 itens muito interessantes e visualmente bem ricos, ok? É uma manteiga de garrafa, tá certo? Com especiarias, no caso aqui eu coloquei algumas especiarias de ervas, vocês podem estar colocando semente de coentro, pode estar botando o manjericão, pica, coloca dentro. Se for uma erva muito intensa, vocês jogam na água fervendo, retiram, escorre e depois utiliza colocando dentro da manteiga de garrafa, e aí fica uma manteiga de garrafa aromatizada, ok? Eu vou colocar aqui ao redor, né, para nossa finalização. E também, em contrapartida, eu fiz algo muito legal, que foi o mel de engenho reduzido com um pouco de cachaça e pimenta, molho de pimenta. Vocês colocam no fogo um pouquinho, uns 5 minutinhos, depois que reduzir, vai virar uma espécie de caramelo, e aí dá um sabor especial e agridoce ao nosso preparo. Tá? Tá aí nossa tilápia empanada no coco, né, com o molho de queijo manteiga, né, sobre um arroz de leite com tomate do sertão. Muito obrigado.